Impressionante. Ay, bueno. Não aconteceu nada, só tentei ver. Rodovia Monsieur. Impressionante. Impressionante o momento em que acontece, pois essa explosão é uma explosão forte. Uma explosão que gerou dúvidas. Obviamente, principalmente porque há um contexto de conflito, de guerra, né? E antes disso, houve ataques constantes a áreas de refinarias de gás, etc. Então, diante disso, evidentemente a dúvida era: foi um acidente ou não? Primeiro vamos aos detalhes, porque agora já se sabe. Então, o que aconteceu com essa explosão? Quando terminamos a transmissão da tarde, era exatamente quando essa explosão estava acontecendo. E pelos shorts, compartilhamos com vocês. Estivemos compartilhando imagens de como estava a situação, não é? Diante desse relato, obviamente pensávamos que era um ataque, não é? Agora, segundo as autoridades do Catar, é preciso lembrar que o Catar também é um país que está buscando, bem, e isso pode ser isso, como se chama. Depois daqueles que estão defendendo que as coisas se acalmem, vamos dizer, dos países, junto com o Paquistão e o Catar, basicamente são os países que estão buscando, bem, chegar a esse acordo. Famoso, né? Então, diz a autoridade do Catar, não sei se é por já querer chegar a uma solução ou por algum outro motivo, ou talvez porque simplesmente tenha sido um incidente, mas eles insistem que até agora não veio um ataque de drones, ou seja, não foi detectado nenhum tipo disso. Ou seja, vamos lá, Savatak, sim. Ou ver exatamente. Isso não significa que não possa ter sido sabotagem ou outra coisa. Eles dizem não ver sinais de drones nesse sentido. Vamos aos detalhes. Sim, houve uma forte explosão em uma área na cidade industrial de Ras Laffan, no norte do Catar. Esta é uma das instalações de energia mais importantes do planeta em relação ao gás. O incidente ocorreu em uma fábrica exatamente na área onde está o gás. As autoridades atribuíram a detonação a um problema potencialmente técnico, mas estão investigando. A equipe da Defesa Civil já foi imediatamente acionada. Ou seja, de qualquer forma, já há investigadores no local tentando resolver a situação. Confirmaram que, até o momento, não há relatos de vazamentos. E, a princípio, diziam que não há feridos, negavam qualquer possibilidade de haver feridos e afirmavam não há feridos. Tudo tranquilo, como se fosse muito forçada a ideia de que absolutamente nada aconteceu. Mas depois começaram a surgir informações e mais informações, e as coisas não eram tão tranquilas quanto pareciam. Depois começaram a surgir detalhes de que havia desaparecidos, de que havia dezenas de feridos. E isso então coincidia mais com as imagens de uma explosão e com o que as pessoas ouviram, etc. A explosão foi ouvida até mesmo em Doha, a capital do Catar, ou seja, a dezenas de quilômetros de Ras Laffan. O que isso quer dizer? Que a explosão foi tremendamente grande, não é? Essa é uma área de infraestrutura estratégica para a questão energética, fundamental para eles, não é? Ou seja, é um país pequeno, rico, mas pequeno, né? E que depende muito justamente disso, do gás, não é? Agora já há detalhes que falam de supostos feridos, segundo a última informação, pelo menos a que nós temos. São 54 pessoas feridas e também já há desaparecidos. Há 18 desaparecidos, essa informação é do ministro do Interior do Catar e, bom, é isso. Esta planta é uma das maiores de gás liquefeito que existem no mundo. Pois vejam, tem havido esse nervosismo. Por sorte, parece que não vão considerar isso como um ataque, ou seja, é assim que vão encarar, vão tratar como um incidente técnico. Pelo menos até que se prove o contrário. Isso me chama muita atenção, de verdade. Ou seja, vamos deixar assim então, certo? É aparentemente isso, mas se houver feridos, se estiverem investigando, e vamos ver com mais detalhes se houver outras informações que possamos comentar. Mas vamos falar sobre tudo o que aconteceu ao redor desse dia tão estranho, tão histórico. Também porque pela primeira vez vemos essa imagem. Olhem aí, vemos o Paquistão, o primeiro-ministro do Paquistão, que é a figura de mais alto nível de um país, ele sim, ou seja, ele é o de mais alto nível. Todo mundo cumprimenta o que está de azul cumprimentando o do Paquistão. Vamos fazer uma pequena pausa. Esse indivíduo é do Paquistão, é o primeiro-ministro do Paquistão, certo? Aí estamos vendo que vai entrar o do Catar, se não me engano, dizem que é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro. Bom, não, outros também são de alto nível. Ou seja, aí está, olha, primeiro-ministro com primeiro-ministro. Catar, o de azul, e Paquistão, o que está com uma roupa meio marrom, né? Bom, aí eles se abraçam e dão tipo um beijo, né? Algo assim. Ignorante.
E eles pulam J.D. Vance. Olha, é que aqui está, desculpa. Vou diminuir a imagem porque não dá para ver tudo. Olha, aí está, quero que vocês vejam. ¿Cómo? Pues se salta. De gente está. Que país? Que país é o Catar? Olha, aí está. J.D. Vance cumprimenta ele como se fosse cumprimentar, mas só olha e pula. E vai pro Irã e cumprimenta também de lá. E os outros como você está, camarada. Não, como assim não? Pois está aqui esse rapaz. E pronto, não cumprimenta, só olha e cumprimenta, e pronto, desde J.D. Vance. Agora não resta outra coisa a não ser conversar. Mais adiante dá pra ver que eles estão conversando tranquilamente, não estão. Mas chama a atenção esse tipo talvez de símbolos, se você quiser. Para essa reunião esse não entrou. Ghalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano, se recusou a entrar até que as câmeras saíssem. Muito interessante isso, porque Abbas não vai. Agarashi entra, mas Ghalibaf não entra. Ou seja, não há uma imagem, um registro de Ghalibaf junto. Bom, no mesmo quarto junto com J.D. Vance ou com Steve Witkoff, nem com Jared Kushner. Em Kush, exato. E olha, em um momento eles tinham saído, nós ficamos nessa história. Ou seja, de verdade, os iranianos saíram. Tá vendo? Eles saíram e, bom, já tinham ido embora, não sei o quê, porque ficaram bravos com o que Trump disse. E Trump ficou bravo com o que eles disseram. Pois é, Pezeshkian, presidente do Irã, foi um efeito dominó, um atrás do outro, e de repente já estavam fora. Os paquistaneses são os que convencem os iranianos a voltarem para a mesa de negociações, e então, já estando do lado de fora, dá para ver que eles voltam. Há sim um diálogo entre Paquistão e Estados Unidos, eles se reúnem. Depois de décadas sem fazer isso, e apesar das fortes ameaças de Trump e de Massoud, Mazupas e Pezeshkian, e de todo mundo, dizendo coisas horríveis uns para os outros, acabam se reunindo novamente. Horas depois de comentarmos isso, ficamos sabendo de como essa reviravolta aconteceu. E então, o que aconteceu? Negociações seguiram até a madrugada de segunda-feira na Suíça, onde chegaram a um acordo para criar o que eles chamam de célula de desescalada, cuja ideia é abordar os combates no Líbano, que é um tema que também precisa ser tratado com Israel. Também é um marco dentro de um roteiro de 60 dias, essa é a ideia. 60 dias para alcançar um acordo permanente entre ambas as partes. E essa é a primeira parte das conversas que foi anunciada com o Paquistão e o Catar, que são os mediadores oficiais e que informam, além das discussões técnicas que continuarão durante o restante da semana, também lá na Suíça, onde esse primeiro encontro aconteceu. Ou seja, nas conversas vão continuar agora em um tema mais técnico, como a questão nuclear, etc. E o próprio Paquistão e o Catar, os dois, publicaram um memorando onde asseguraram que garantem o cumprimento da cessação das operações militares no Líbano. Ou seja, todos, inclusive o governo do Líbano, aguardavam isso para iniciar o acordo, pois é o primeiro passo. Ou seja, então estamos falando que se há pelo menos uma aproximação técnica. Isso, aliás, coloquei o mapa de Lucerna ali na Suíça, porque foi em Lucerna ali onde acontece essa aproximação, né? E é um lugar muito bonito, né? Um lugar bem no meio, ali perto dos Alpes suíços e tudo mais, ou seja, acontece essa aproximação, eles se reúnem. Catar supostamente foi como um pedido de desculpas. Paquistão e Catar foram realmente os que atuaram como mediadores. E sim, fizeram muito bem o seu trabalho, aparentemente. Mas veja só essa combinação. Ou seja, a Suíça, sendo sempre o país neutro que também faz esse tipo de trabalho, cedendo o local para Paquistão e Catar. Bem, conhecendo mais de perto o pensamento mais árabe, digamos, ou melhor, mais muçulmano, porque eles não são árabes de fato, são persas. Mas enfim, digamos que há mais proximidade, mais possibilidades de se aproximar e de impulsionar um pouco a questão. Além do Paquistão como a única nação nuclear na região que não seja Israel, a chamada nação árabe nuclear. Então também um pouco de pressão extra, já que o Paquistão tem muitos laços com a Arábia Saudita, e especificamente impulsionando isso com o Catar, que atua como uma espécie de representante dos países árabes, junto com, bom, não era o único país do Golfo presente ali, certo? Realmente, talvez tivesse mais alguém por lá, mas digamos que como primeiro-ministro, só estavam eles ali. E o J.D. Vance parecia até meio desconfortável, como se não fosse o lugar dele, né?
como se ele não conhecesse muito o assunto ou algo assim. E além disso, no fim das contas, é uma pessoa que eu acho que não é muito querida, né? Evidentemente, então, ele parecia deslocado, parecia alguém de fora. Constantemente mandam ele, porque é, bom, uma figura do governo Trump, mas na verdade quem deveria estar lá era o Marco Rubio. Realmente ele é quem tem o cargo para assinar e para fazer, bom, os movimentos que precisa fazer exatamente. Mas, enfim, a J.D. Vance basicamente recebeu essa missão, né? De chegar a um acordo que seja bom, senão basicamente a culpa também vai ser dele. E houve uma reação por parte de Abbas Agarashi a essa reunião que aconteceu hoje, onde ele afirma que houve avanços importantes nas conversas. Segundo ele, a mediação do Paquistão e do Catar conseguiu avanços importantes para pôr fim à guerra no Líbano. Ela afirmou que o estabelecimento de uma célula de desescalada no conflito libanês é a primeira prova real. Ela também destacou que há negociações, avanços importantes nas negociações e que as exportações de petróleo e produtos petroquímicos foram suspensas. O bloqueio é suspenso, alguns ativos congelados são liberados e um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irã é colocado em prática. Vamos conferir se isso procede, pois Trump afirmou que não daria nada a eles, mas agora fala em liberar ativos congelados. Olha, mas então estamos falando que em 60 dias isso vai acontecer, né? Em 60 dias já tem que acontecer, vamos dizer, o acordo completo, né? Já se coloca fim ao conflito, se assina a questão nuclear. Massoud Pezeshkian dizia, não, vamos continuar enriquecendo urânio hoje, sim, sim. Mas ao mesmo tempo ele disse, mas não vamos fazer armas nucleares. Ou seja, depois ele já suavizou um pouco e nessa suavizada ele fala de não fazer armas nucleares e se comprometer com a OIA. E todo esse papo. Então, é que eles têm isso, têm esse público, esses políticos mais extremos que querem dizer não, sim, continue com o urânio, e por outro lado tem esse outro lado. E o mundo dizendo, se continuarem assim, a guerra seguirá e não haverá como deter. Então, é aí que está a importância de um personagem como esse Skian, que em teoria é o moderado. Né? Exatamente. E hoje, tankerstrackers.com é uma ONG que basicamente está rastreando os navios petroleiros. Informa que o Irã aproveitou essa trégua para levar ao mar aberto 36 milhões de barris, de acordo com Tank Trackers. E o petróleo iraniano, então, está sendo vendido agora por mais ou menos entre 75 e 78 dólares o barril depois dos descontos. E bom, consequentemente, o Irã conseguiu gerar, só nesses dias em que se abriu, entre 1,8 e 2,2 bilhões de dólares em receita bruta, considerando que o Irã exporta 1,7 milhão de barris por dia. Antes da trégua, pode-se dizer que recuperou 21 dias de bloqueio. Além disso, vários petroleiros vazios entraram nas águas do Irã nessas últimas semanas para aumentar sua capacidade de armazenamento flutuante. Aí está o evento, aí está o lugar, aí está a reunião onde aconteceu. É curioso ver as 4 bandeiras, não é? Do lado direito se vê a bandeira iraniana. Mais longe que isso, não sei. E do outro lado oposto está os Estados Unidos. E no meio está, entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita e o Paquistão, desculpe, está o Catar e depois, obviamente, o Paquistão e depois o Irã, né? Então é a cúpula do Lago Lucerna, né? Essa espécie de cúpula de reunião em Lucerna, na Suíça, e que pelo menos voltamos à mesa de negociações. Isso, bom, evidentemente é interessante, mas vão dizer algo mais. Algo mais vão dizer. Sim, bom, hoje, no dia de hoje, houve um comentário bastante curioso por parte do ministro da Defesa da Alemanha, o Pistorius, Boris Pistorius, que hoje ele afirma que o fechamento do Estreito de Hormuz é culpa do Donald Trump. Foi assim que ele disse, exatamente assim ele disse, sem medo de ser feliz, né? O ministro da Defesa alemão culpou hoje, 21 de junho, o presidente dos Estados Unidos e pediu que reabram essa via marítima, porque é bom lembrar que agora ela está fechada. Sim, dizem que o bloqueio do Estreito de Hormuz foi feito por Donald Trump, não por nós, mas queremos reabrir. Ela disse isso em uma entrevista para uma emissora de televisão alemã. O Estreito de Hormuz, como já sabemos, é uma rota fundamental. E basicamente o que o Boris Pistorius pede é a reabertura. E se a abertura do Estreito de Hormuz, ou melhor dizendo, a passagem segura por ele é de interesse da Europa, no interesse do fornecimento de energia e da nossa recuperação econômica. E olhem,
Há um relatório que é publicado na mídia americana em que afirmam que a guerrinha está aí, né? Desde 28 de fevereiro até agora. Isso custou aos Estados Unidos 40 bilhões de dólares. São mais 40 bilhões de dólares, além dos compromissos dos Estados Unidos de pagar certas coisas. Então vem um gasto enorme de dinheiro, tudo isso para que o conflito basicamente não continue. Então, para que você começou isso? Você poderia ter economizado esses 40 bilhões que teriam sido muito úteis para outras questões. E, bem, esse era o ponto. Que acordo você vai conseguir? Agora vamos ver se esse acordo vai ser assinado e se realmente a panela pode estar dentro. E ver se realmente vai ser cumprido, né? E isso só o tempo vai dizer, mas... Aham. Esses números, desculpe, são de uma análise do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, onde, de acordo com suas estimativas, as primeiras 100 horas da guerra custaram aos Estados Unidos 3,7 bilhões de dólares. No 12º dia, o custo já havia alcançado aproximadamente 16,5 bilhões de dólares. E, posteriormente, o custo diário das operações de combate foi diminuindo à medida que os ataques foram cessando, porque sim, à medida que avançaram, foram ficando mais tranquilos, dando um total de 40 bilhões de dólares, incluindo o custo das munições, do equipamento destruído e dos danos à base. No entanto, esse valor ainda não inclui os custos operacionais que já estão previstos no orçamento do Pentágono para 2026, que ultrapassam 1 trilhão de dólares. E vejam, por outro lado, esse Netanyahu já saiu e reiterou que vai impedir que o Irã obtenha armas nucleares. Ele continua no mesmo assunto, não é? E ele diz, bom, com acordo ou sem acordo, eles vão ficar atentos a isso. Ratifica a permanência de Israel no sul do Líbano. Ou seja, eles dizem, bom, os militares israelenses, as FDI, vão continuar lá. Hoje, Israel pediu 3 coisas, que eram ficar atrás do rio Litani, ou seja, o Hezbollah atrás do rio Litani e largar as armas. Ou seja, vamos basicamente desarticular todo esse tema e que toda a infraestrutura militar que o Hezbollah tem do rio Litani para frente, em direção a Israel, em direção à fronteira de Israel, tudo isso seja completamente desmantelado. Um assunto que, bom, por enquanto não havia outro. Havia um ponto extra que era o de que Israel pudesse operar dentro do Líbano se fosse atacado. Ou seja, que não gerassem problemas para eles, né? Que dessem liberdade para atacar se de repente houvesse algum tipo de operação que eles vissem contra eles. Bom, evidentemente diante disso fica claro que ainda há tensão nesse assunto, não é? É exatamente sobre a questão do Estreito de Hormuz também hoje, por meio de um veículo iraniano chamado Tasnim. Desculpa, eles afirmam, segundo uma fonte que esteve na mesa de negociação, que o Estreito de Hormuz não será reaberto até que o cessar-fogo seja respeitado, nada de fogo contra o Líbano. Ou seja, basicamente, se não houver um cessar-fogo de ambos os lados, geralmente falando de Israel, essa rota vai permanecer fechada. A única exceção será permitir a venda do petróleo iraniano. Só para isso será aberta, para retirar o petróleo iraniano. Fora isso, nada mudará. Interrompemos sua programação. Por isso, né, outros assuntos, outros temas também importantes sobre o que está acontecendo no mundo. O que mais temos por aí? Bom, hoje o Reino Unido está se preparando para testar o que seria um avião espacial e hipersônico para alcançar voos mais rápidos. Esse projeto se chama Invictus e é apoiado pela ESA, que é como a NASA, mas da Europa. E o objetivo deles é construir esse veículo de teste, reutilizando partes de outros, para alcançar o que é o Mach 5 até 2031. Imagine você dizer várias vezes a velocidade do som. Isso é impressionante, de verdade. E bom, cada vez mais desenvolvimentos, alguns até já testados, outros que ainda estão em desenvolvimento e outros que estão em fase experimental, mas já foram testados. Há pouco tempo comentamos com vocês sobre esse projeto tipo Concorde para fazer viagens em pouquíssimo tempo. De Nova York a Londres, por exemplo, já poder viajar entre continentes em poucas horas. Na verdade, isso é muito interessante. E sem o zoom, o estrondo sônico, esse famoso que pode gerar muitos problemas e vibrações que podem até ser prejudiciais para o ser humano, ou para a infraestrutura também. Vejam só. Ou seja, vamos fazer esse estrondo sônico, pode até ser perigoso.
Então eles já estão construindo esse avião. Na verdade, já testaram, tem apenas alguns testes iniciais, mas evidentemente vão acumulando experiência com esse tipo de coisa, né? Vamos para outros assuntos importantes. Bom, aí há uma confirmação de outro caso também desse H5, não é? Essa gripe aviária que foi detectada na Austrália, que era uma das regiões do mundo onde não havia casos há muito tempo. Bom, agora tem mais um caso, né? Exatamente ontem, se não me engano, você comentava sobre o primeiro caso que foi informado pelo primeiro-ministro da Austrália. Bem, hoje as autoridades confirmaram um segundo pássaro doente em uma praia remota na costa sul da Austrália Ocidental que testou positivo para a cepa mortal da gripe aviária. A ministra federal da Agricultura, que se chama Julie Collins, declarou que os testes realizados no Ceciro confirmam que tanto este chamado paga-leopardo quanto o petrel gigante do norte. Eles testaram positivo para a gripe aviária H5N1. Ambas aves foram encontradas na mesma região chamada Esperança, a mais ou menos 700 quilômetros a nordeste de Perth. E as autoridades confirmaram no sábado de manhã que o pássaro marrom também estava com a doença. Bem, isso faz parte, né, do que está acontecendo nessa região do mundo. Já tínhamos comentado isso sobre a Austrália, né? Como a Austrália é um pouco isolada, às vezes acaba se salvando de certas epidemias zoonóticas e coisas do tipo. Falando nisso, já que estamos nesse assunto, também tem o que está acontecendo com relação ao Ebola. As informações foram atualizadas. Os casos de Ebola já ultrapassam 1.000 casos. Na República Democrática do Congo já passaram de 1.000 casos confirmados. Sabe-se que são 254 falecimentos. Também aumenta de forma considerável o número de mortes confirmadas e suspeitas, pois é muito mais alto. A questão é que 365 pessoas se recuperaram e isso também precisa ser dito. Não, quer dizer, há pessoas, muitas centenas, que conseguem se recuperar e cada vez mais vão descobrindo maneiras de se recuperar. O problema é que muitos não seguem os procedimentos que são pedidos para basicamente evitar morrer e acabam fugindo dos hospitais. Não, e tem muitos. Vocês já sabem como é isso? Muita informação, muitos problemas internos ali, além das confusões com grupos guerrilheiros no grupo. São 8 divisões no país, ou seja, muitos problemas. A questão é que, ao mesmo tempo, continua aumentando. Tem 3 províncias que estão afetadas. De quê? Casos, né? E o que eles pedem é ter ordem, ou seja, saber com quem foi feito contato, conhecer quais são os casos, continuar tentando informar as pessoas. É realmente um trabalho enorme. Além disso, esses pobres médicos, enfermeiros, assistentes e todos eles arriscam a vida porque são tratados muito mal. Ou seja, porque de repente eles têm que cuidar dos corpos das pessoas que faleceram e vão lá armados e tudo mais. E se você não entregar, corre o risco de perder a vida. Ou seja, tem muita coisa muito difícil, né? Exatamente, tem imagens muito fortes quando eles cuidam dos enterros, que chegam pessoas super agressivas e tiram os corpos das mãos deles, né? E claro que os médicos se expõem muito com esses ataques, assim como quem os realiza. Pois é. Olha, hoje o futebol foi muito estranho, né? Sim, e Mas muito interessante. claro, muito ver um Bélgica X, Irã 0, por exemplo, né? Já de cara. Aí esse grupo já começa empatado. Empatados, como empataram, mas e aí, o que aconteceu com o Uruguai? E aí, o que houve com o Uruguai e Cabo Verde, quando você vê o jogo? Sinceramente, Cabo Verde também fez a parte deles, mas obviamente o Uruguai ainda tem mais técnica e tudo mais, mas Cabo Verde depois mostrou mais vontade. Eu acho, sinceramente, mais vontade de vencer, né? Esse Uruguai, com toda a técnica do mundo, com toda a experiência do mundo, porque tem que reconhecer que o Uruguai tem muitos jogadores internacionais e tudo mais. Enfim, muita história. Muita história no futebol, mas talvez Cabo Verde tenha uma história ainda melhor. Está fazendo. Ela está fazendo, né? Exatamente. E muita, muita vontade de vencer, né? De fazer tudo o possível para ganhar. E realmente isso é perceptível, dá para ver no jogo. Realmente impressionante. E agora fica muito difícil para o Uruguai porque vai enfrentar a Espanha e vem uma Espanha super empoderada que já está muito bem posicionada. E também precisava de pontos, né? Porque no primeiro jogo fez só um ponto, né? Sim, agora já são 4 pontos.
ainda lidera o grupo, mas o Uruguai terá dificuldades, enquanto Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita, um adversário mais acessível. É agora. Uruguai e Cabo Verde têm o mesmo número de pontos. Uruguai, Cabo Verde Mas Cabo Verde, como você disse, enfrentando a Arábia Saudita, isso. E está mais fácil. Então agora, ou seja, Cabo Verde vai com tudo, vai deixar tudo em campo. Vai com tudo contra a Arábia Saudita, que já está fora. Sim, já era. Às vezes, agora, mesmo dizendo que vai se esforçar, não é igual. O outro ainda pode passar e vai com tudo, enquanto agora é mais esperar para ver o que acontece. Mas será assim. Acho que muitos de nós vamos tentar assistir esse jogo. Mesmo que não sejamos grandes fãs de futebol, tem sido muito interessante, Espanha foi incrível, né? Não sei se já viram os gols, mas agora não tinham o que fazer. Ficou claro que foram muito superiores. Espanha e Nova Zelândia. Egito eu não vi absolutamente nada. Nova Zelândia, Egito. O Egito ganhou. Egito sim. 3-1. 3-1, tremendo. Eu não sabia. Irã contra Egito. Com certeza Egito vai ser, viu? Que Irã contra Egito. Que bom, com certeza o Egito vai ganhar. Egito. Eu digo, se você tivesse dito Bélgica, Irã, eu não teria dito Bélgica. Com certeza sim. E olha que ficaram empatados, ou seja, então vamos ver. Por sinal, houve um protesto ali no público. Não sei se... Deixa eu ver se eu coloco a imagem em pausa, mas vamos colocar porque havia na plateia um protesto de uma pessoa que tem dado muito o que falar. Vamos ver se conseguimos mostrar aqui uma pessoa que está aqui. Olhem, quer dizer, vamos ver. Essa pessoa que tem um cartaz ali, eles estão em Los Angeles, não foi, me parece, e a pessoa... Então mostra, né? Olha aí, mostra uma reclamação de por que tiraram um jogador iraniano por ter criticado o governo do Irã, né? Por ter sido crítico, não é? E se chamarmos Jamás Majzaheri, que era goleiro, Era goleiro, não era... Goleiro? Não? O ponto é que tiram ou não, por isso há quem proteste. Assim sim era goleiro. Sim, bom, sim ou não. Traz também essa imagem de o que está acontecendo. Esse é o memorando do Paquistão e do Catar, onde falam que já foi formada essa célula que, bom, basicamente é a mesma coisa, né? A célula para desescalar a situação no Líbano nos próximos 60 dias e poder continuar no acordo. Bom, essa é a imagem. Aliás, o que foi aquilo do Trump ter anunciado oficialmente a saída do Starmer, o primeiro-ministro? Do Reino Unido, amanhã cedo ele disse que não, que se despede na segunda. Já se comenta desde sexta que Starmer sairá na segunda. Esse é o boato, mas fica feio o presidente dizer isso. Trump também não esclarece o ocorrido. O que está acontecendo? Aqui estão parte dos protestos que comentávamos agora há pouco contra os resultados lá na Colômbia. Bom, começam a surgir protestos, parecem ser protestos pacíficos, não é? É o que eu vejo, pelo menos nesta imagem. E também surge esta outra imagem. Não sei se você quer comentar sobre ela. Bom, é um ataque que acabou de acontecer agora por parte do Comando Sul, como sempre acontece aqui na região do Pacífico. Me parece que isso também é no Pacífico. Bom, um é no Caribe. É no Caribe onde dizem ter destruído uma embarcação supostamente com narcotráfico, onde 2 pessoas teriam perdido a vida e 6 sobreviveram. Dá para ver bastante. 6 sobreviveram. Isso chama atenção. Isso foi coordenado com a Guarda dos Estados Unidos em uma operação dessas grandes que eles têm reportado. Pois bem, vão se somando aí operações cinéticas, como eles chamam, com força cinética nessa região do mundo. Por sinal, os movimentos militares não param. Apesar de haver um acordo e tudo mais, os movimentos militares não param agora mesmo no Estreito de Hormuz. A atividade militar dos Estados Unidos está bem intensa. Se olharmos aqui, vemos movimentos de aviões-tanque, K-60 e 35 Stratotanker da Força Aérea dos Estados Unidos e um avião de inteligência, vigilância e reconhecimento marítimo. O P-8A Poseidon dos Estados Unidos está ativo neste momento, também há atividade nesse sentido. Então, fiquem atentos a esse assunto. Como vocês estão? Como tem passado? Muito obrigado por nos acompanharem. Feliz Dia dos Pais, não é? E também aos avós, que aqui vários também, parabéns. Saudações pelo que fiz.
Com o grupo assim, o terceiro pode enfrentar o México, então poderíamos pegar Cabo Verde, Uruguai ou Arábia Saudita. Sinceramente, prefiro a Arábia Saudita. Agora é a mais fácil. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Fiz um bom ponto. Saudações para Sebas e sim, estamos felizes porque Abelardo não ganhou mais na Colômbia. Lá embaixo, à esquerda, Sebas diz, saudações. Olá, Sebas, como você está? Raul Sachs, saudações a todos, de Cebola. Desculpa, diz Cebola as batatas, nós ralamos o lombo pelos pais, desculpa pelas batatas, desculpa os pais, nós ralamos o lombo dia e noite. No final ficamos sozinhos. As crianças não sabem quem fala ou porquê, não. Ed não tem por que ser assim, não este. E pois é, tipo, de repente eles também fazem sua vida adulta e tudo mais, e há um pouco de separação, mas não necessariamente tem que ser assim. Um abraço pro Ed, como você tem estado? Raul Sachs, um grande abraço. Lúcia Escudero diz, é verdade que proíbem a entrada com garrafas de água reutilizáveis nos estádios? E que esta é a Copa do Mundo mais poluente já registrada, segundo a BBC? Fico impressionado. Nem tudo é por ganhar mais dinheiro, isso expõe a FIFA, que comenta sobre o tema. Mas a questão da água realmente deveria ser muito importante. Ou sim, olha só isso, quer dizer, Isso é um direito humano. como nos cinemas eles podem te proibir certos alimentos, mas a água, isso eles não podem te proibir de jeito nenhum. E diz sobre isso, o grande erro de algumas seleções da Conmebol é subestimar países pequenos como Cabo Verde e Curaçao, que não se preparam para enfrentar países que não têm nada a perder. Exatamente. Sim, porque eles já, por exemplo, no caso da Escócia, pode não ter dado certo, mas adoro que os escoceses em Boston, que já consumiram todo o álcool do leste da cidade, dizem que sabem que não vão ganhar nada. É a primeira vez que eles estão em uma Copa do Mundo, mas eles estão indo lá pelo simples fato de terem conseguido participar do Mundial. Mas, bem, as pessoas, os escoceses, não têm nada a perder. Os jogadores também não. Claro. Sim, ou seja, vamos tomar uma água fresca. Com gelinho, muito obrigado, acho eu. Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado ao Raul Saxa. Um abraço para toda a comunidade, para todos que são pais, avós. Já digo, né, um abração. Espero que tenham passado muito bem. Diz que no mundo, no momento em que um candidato de esquerda vence, ele se torna de direita, diz Wilco. Sim, ou seja, normalmente os candidatos de esquerda ou de direita, quando já assumem o cargo, geralmente vão mais para o centro. Isso é o lógico, né? O normal, para mais ou menos equilibrar as coisas. Digo, isso também é o mais saudável. Ou seja, se você está muito à esquerda, que vá mais para o centro, ou se está muito à direita, também vá mais para o centro e não fique totalmente ali, isolado e polarizando tudo. Mas enfim, isso não é o normal. Diz Sada e sua pobre Colômbia, mas o bom é que são só 4 anos. Esperamos que não faça muito dano. Esprit diz, Ana fez, diz Raul por ordem alfabética. Hoje é o dia dos pais e depois o dia do Pepe. Saudações, Raul. Diz, eu sou papai e paizinho, diz Martim. E paizão. Isso mesmo, Martim. Mas essa cebola diz que o essencial é haver mudança positiva. Isso é o mais saudável, não ficar revezando de um lado para o outro. Pois é, no fim, o problema é que ficam paralisados e cada vez vemos personagens mais extremos de ambos os lados. Isso preocupa um pouco. Obviamente, tomara que os equilíbrios continuem, simplesmente isso. Olá, Edi, como você tem estado, Raul? Muito bom, Tapatia, Blues, muito boas. Alejandro, e aí, como você tem estado? Diz Alejandro, o bebe. E o que aconteceria com a questão da Groenlândia? Que Trump, ou seja, sim, que pretendia tomar a Groenlândia e toda essa história. Mas um dia ele desiste e no outro dia volta com esse assunto, né? Ele está sempre assim, muda de opinião sobre esse tema, né? Exatamente, é um tema bem complicado e muitos lembraram que em um momento ele pensou que seria possível trocar a Groenlândia da Dinamarca por Porto Rico. Como se fosse um joguinho de cartas bem estranho o pensamento dele, mas enfim, vocês veem, essa é a mentalidade do senhor. Saudações para Ed, edição, um abraço para ele. Martim, sei que já ouviram falar de Maria Corina e da tradição de Trump. Bom, então hoje ela veio dizer aos colombianos para pensarem bem no voto deles, que votassem pensando no melhor para o seu país, não é? Sem favorecer ninguém. Pois bem, Assim está bom. não apoiar ninguém é como ser um turista mundial, como se ele achasse que está jogando turismo. Que ele age assim, que compre a figurinha. Saudações a Juan Carlos Sanches na Cidade do México. E aí,
Olá, Carlos, como você tem estado? Um grande abraço também para todos que apoiam este canal. Lembre-se que você pode apoiar o canal de várias formas: Super Chat, Super Thanks ou Super Agradecimento. Tem algo novo que ainda não sei como funciona. Não sei se vocês já viram, chama-se Presentes. Não sei exatamente como funciona, vai aparecer aí para vocês. É uma função nova e, bom, por aí também dá para apoiar quem presenteia assinaturas de membro aos inscritos. Então isso também é muito agradecido. Esse apoio aí, dizem que esse Trump jogava muito Monopoly. Isso mesmo, é tipo isso, é do Wigoff. Essa era a onda dele, diz Mauro. Hoje em dia que colocam os pais para cozinhar, diz Mauro, mas esse aqui está bom. Se você gosta de cozinhar, tá legal, né? Tipo, né, o tempero também é diferente, né? O do pai. Normalmente é diferente, né? Não sei, é tipo uma mudança. De repente é legal. Ele também disse que não. Como você acha que a Colômbia não quer ser uma Venezuela ou Cuba? Gostamos da nossa liberdade? Dizem Sebas e Mauro. Hoje em dia que nos colocam para cozinhar ou lemos isso, diz o avô da Maria Corina. Não, saudações. Diz esse que é mais turista mundial, diz Raul Sanz. Se você perceber, não está tremendo. Bom, vamos. Oi, gente, saudações. Vocês já sabem que estamos no WhatsApp e Telegram. Enviamos a notificação dos envios, mas também estamos no Facebook, no X, no Instagram e vocês podem nos procurar e, bom, nos vemos amanhã cedo. Vamos trazer o mais importante que está acontecendo no mundo para que vocês fiquem ligados, tá bom? Obrigado à comunidade. Feliz Dia dos Pais para pais e avós. Seguimos conversando. Marvin, como vai? Saudações. Até amanhã. Vic Seca, tudo bem? Boa noite e bom início de semana. Até logo. Interrompemos sua programação. Atual. Obrigado por... Organizar a verdade. Isto é... Pepe ao vivo. Pepe ao vivo. A verdade é intensa. O insólito é real. Aqui a gente analisa, enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe ao vivo controlando o sinal. Pepe ao vivo mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio. Até a próxima. Sim, senhor. Fazemos a chamada. Inscreva-se, sim. Pepe ao vivo na casa.